TV Câmara, Campinas. Olá, seja bem-vindo, bem-vinda, uma boa tarde para você. Agora são 15 horas e 36 minutos. Falamos ao vivo aqui do plenário da Câmara Municipal de Campinas, onde vai começar daqui a pouco uma audiência pública da Comissão Permanente de Constituição e Legalidade da Câmara. Essa é a Constileg, presidida pelo vereador Carmo Luiz, que tem como principal objetivo analisar todos os projetos de lei que saem tanto dos vereadores quanto da Prefeitura Municipal antes que sejam encaminhadas para votação. Hoje é a vez de debater o projeto de lei complementar de número 40 de 2021, proposto pelo prefeito Dário Saad, que dispõe sobre a extinção e criação de cargos em comissão e funções de chefia pertencentes aos quadros da Rede Mário Gatti de urgência, emergência e hospitalar. Lembrando que você aí de casa ainda não está autorizada a vir até aqui com a gente no plenário, mas tem a sua participação ativa aí pelos nossos canais de comunicação. É o WhatsApp 19 97829 3776 ou ainda pelo nosso e-mail, que é comunicacau@campinas.sp.leg.br. Vamos acompanhar. Cumprimentar todos. Antes de cumprimentar, gostaria de pedir licença para tirar minha máscara. Eu estou sozinho no ambiente, não no ambiente total, mas aqui a metros dos colaboradores aqui. Boa tarde a todos. Declaro Ok, me perdoe, não sei o que aconteceu. Declaro aberta a 16ª audiência pública promovida pela Comissão de Constituição e Legalidade em ambiente virtual, através do sistema de deliberação remota deste Poder Legislativo, para debater o projeto de lei complementar 40 de 2021, processo 233888, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre extinção e criação de cargos em comissão e funções de chefia pertencentes ao quadro próprio da autarquia pública municipal, a rede municipal Dr. Mário Gatti, de urgência, emergência e hospitalar, e da outras providências. Continuando, então, cumprimentar a todos os vereadores. Não sei se temos vereadores na sala neste momento. Não temos, né? Gostaria de cumprimentar, só para confirmar, ok. Cumprimentar e agradecer a presença do Dr. Sérgio Bisoni. Muito obrigado, Dr. Sérgio, pela sua presença, diretor, presidente da Rede Mário Gatti. Para nós é um grande prazer tê-lo aqui nesta tarde, a fim de que possamos fazer de forma eficiente esta audiência de hoje. Dr. Peter Panuto, muito obrigado pela sua presença também. Secretário Municipal de Justiça, obrigado e parabéns pelo trabalho. Aurílio Sérgio Costa Caiado, secretário municipal de Finanças. Caiado, nós já estivemos juntos aqui em outras audiências, né, Caiado? Muito obrigado, seja muito bem-vindo. Doutora Daniela Fonseca Calado Nunes, diretora jurídica da rede Dr. Mário Gatti. Henrique Melina Moreira, diretor administrativo da rede Mário Gatti. Doutor Esteno Sobotka Pieri, diretor técnico de urgência e emergência da rede Mário Gatti. E doutor Carlos Henrique Mahmoud Arca, diretor técnico do Hospital Dr. Mário Gatti. Cumprimentar a você que nos assiste através da TV Câmara, obrigado pela sua audiência. Para nós é sempre sinal de grande prestígio. Cumprimentar toda a equipe que está conosco aqui, a TV Câmara, os guardas, os bombeiros, todos juntos aqui, para que possamos juntos fazer esse trabalho e levar até você e te colocar a par, que você possa ter uma participação. E eu gostaria de fazer um cumprimento especial também ao Irineu Vicente Júnior. Obrigado, Irineu, por estar conosco aqui mais uma vez, um grande parceiro, e juntos vamos tocar essa audiência pública
e fazer o que for, de forma, como eu disse, de forma eficiente. Já cumprimentei o público, gostaria de cumprimentar de novo e dizer que você é muito importante para nós, você que está nos assistindo, que nos acompanha nesta audiência pública. E se você quiser ter uma participação desta audiência, você tem o link. Esse link é disponível no site www.campinas.leg.br e o meio mais eficiente que tem sido, né, eficiente e rápido, é o WhatsApp. O WhatsApp acho que tem sido o meio mais eficiente. O 978293776. Vai aparecer o link para você aí todo o tempo. Se você tiver qualquer dúvida, também pode ligar na Câmara, 3736-1300, e eles passarão o zap para você. Vou fazer uma breve explicação, secretários, diretores, todo o público que nos assiste, de como será a dinâmica da audiência, para que a gente possa ser, como eu disse, efetivo. Vou fazer uma breve explicação e, depois desta que terminar agora, passarei a palavra na sequência ao diretor-presidente da Rede Mário Gatti, doutor Sérgio Bisoni. Em seguida, o secretário de Justiça, Peter Panuto, e ao Caiado, secretário de Finanças. Essas são considerações preliminares dos três secretários, só uma apresentação formal. Após as três falas na sequência, como combinado, o doutor Sérgio fique à vontade para passar a palavra aos diretores, conduza da forma como você determinar. E a palavra será sua e dos demais convidados, para que possam realizar a exposição do projeto de maneira mais adequada e clara possível. E, posteriormente, abrirei as perguntas aos vereadores presentes, o público também, que mandarem questionamentos pelos canais de comunicação da Câmara. Posteriormente, passo a palavra ao presidente da Rede Mário Gatti, doutor Sérgio, e demais convidados, para que sejam respondidas. Então, o que gostaria de combinar, doutor Sérgio, é se nós pudéssemos escolher todas as perguntas, todas as dúvidas, vocês fazem as explanações, nós escolhemos todas as dúvidas e depois nós respondemos todas de uma vez. Às vezes, uma pergunta já responde a outra. E depois... Então, nesse momento agora, então, eu já passo a palavra, então, ao diretor-presidente da Rede Mário Gatti, doutor Sérgio Bisoni, para suas considerações iniciais, e já na sequência o doutor Peter Panuto e o doutor Caiado também. E aí depois nós voltamos para o doutor Sérgio, mas aí volta para mim que eu volto para o Sérgio, tá bom? Sejam muito bem-vindos, muito obrigado mais uma vez. Obrigado, boa tarde a todos os presentes, a todos que nos assistem, particularmente ao vereador Carmo Luiz, presidente da Comissão de Constituição e Legalidade da Câmara dos Vereadores. Estamos aqui hoje para discutir a PLC 40 de 2021 e eu gostaria, depois da apresentação dos secretários, todos, doutor Panuto, doutor Caiado, fazer uma breve apresentação, que nós vamos falar em números e tal, e daí, a partir daí, a gente abre para os diretores, eventualmente, que tenham necessidade de explanar mais detalhes técnicos, e assim como responder posteriormente as perguntas. É um prazer estar aqui, estou à disposição para esclarecer todas as dúvidas pertinentes ao caso. Muito obrigado, doutor Sérgio. Panuto, por favor, à disposição. Microfone. Está sem som, Panuto? Ou eu estou sem som? Os dois estão abertos. Os dois estão. Panuto, você consegue me ouvir? Ele está dando um sinal lá, mas a gente não consegue ouvir ele. Não? Você consegue me ouvir? Faz sim ou não? Sim, ele consegue me ouvir. Só nós que não estamos ouvindo o Panuto. O seu microfone está aberto, Panuto. Agora... Aí, abre. Desculpem aqui. Tranquilo, à disposição, viu, Panuto? Aquela pecinha fica na frente do computador, que às vezes dá problema. Então, vamos lá.
Então, novamente, boa tarde a todas e todos. Um especial abraço aí ao presidente da sessão, o vereador Carmo Luiz, a todas as vereadoras presentes, aos vereadores presentes, aos meus colegas secretários, ao doutor Sérgio Bisoni. Sempre uma honra poder participar de um evento na Câmara. É um prazer especial pelo meu fato do meu pai ter sido o vereador dessa casa, então é uma honra participar nos atos oficiais da Câmara de Vereadores de Campinas. Esse trabalho, o PL hoje, objeto de discussão, é uma continuidade ao PL já aprovado pela Câmara de Vereadores de reestruturação dos cargos comissionados, né? Como todos sabem, o TJ de São Paulo julgou inconstitucionais, né, algumas leis que regulavam essa matéria, e nós redigimos o PL já aprovado, criando novos critérios para a definição dos cargos comissionados e também alguns cargos exclusivos para servidores de carreira. Essas mesmas diretrizes estão sendo agora também aproveitadas nesse PL que vai tratar especificamente da rede Mário Gatti. Nós optamos aqui no Poder Executivo, na administração direta, dividir em 2 PLs, porque a gente entendeu que seria mais fácil fazer uma discussão geral para o PL do Executivo de modo geral e um PL para a rede Mário Gatti. Então, é por essa razão que nós estamos aqui discutindo apenas os cargos da rede Mário Gatti e os cargos da administração direta. A lei já foi aprovada, pelo que também aqui agradeço todo o empenho, parabenizo o empenho dos vereadores nesse sentido. Queria, senhor presidente, dizer que assim como também aconteceu no PL dos comissionados da administração direta, no primeiro momento nós também não apresentamos o impacto financeiro porque não haveria nenhum impacto. Isso foi feito um ateste, mas naquele momento, na audiência pública, surgiu esta observação e nós juntamos posteriormente o impacto financeiro. Então, independentemente de surgir esse assunto aqui na audiência, eu já quero me antecipar que também no PL da rede Mário Gatti não foi juntado o estudo de impacto financeiro pelo mesmo motivo, de que não vai haver impacto, portanto, nós não juntamos o estudo. Mas a Câmara de Vereadores, em 2 pareceres técnicos, entende que tem que haver a demonstração disso. A rede Mário Gatti, após nossa solicitação, já apresentou o estudo. Encaminhamos agora de manhã ao secretário Caiado, secretário de Finanças. Ele vai validar com a equipe e seguirá os trâmites normais da Câmara de Vereadores. Então, quero deixar claro que se há alguma falta nesse sentido, isso será sanado ainda nessa semana, senhor presidente. E aí eu ficarei aqui na retaguarda, mas a condução da audiência será feita pela rede Mário Gatti. Muito obrigado. Falar sem o microfone. Caiado, você quer fazer a sua consideração, por favor? Obrigado. Seja bem-vindo aí. Boa tarde, presidente, vereador Carmo Luiz. Um prazer estar de volta, mesmo que virtualmente, a essa casa. Com voz hoje, né? Das últimas vezes eu estava sem voz por um problema de saúde. Boa tarde, doutor Sérgio Bisoni, presidente da rede Mário Gatti. Boa tarde, secretário Peter Panuto. Só dizer que para mim é sempre um prazer e uma honra poder estar participando de algum evento, de alguma atividade da Câmara de Vereadores, e a Secretaria de Finanças está à disposição. Nós recebemos, já como o Dr. Peter falou, já recebemos o impacto financeiro. Nós estamos colocando no padrão da LRF, das exigências da LRF, e vamos já hoje ainda devolver ao Fábio do Mário Gatti para tomar as providências e fazer a anexação. Tá? Estou à disposição também e se precisarem algum esclarecimento, eu vou estar assistindo, mas eu vim aqui muito mais para assistir
do que para participar efetivamente. O doutor Sérgio, que tem aí a plena condição de fazer a condução de todos os trabalhos aí. Muito obrigado, presidente, muito obrigado a todos. Obrigado. Então, desta forma, doutor Sérgio, conduza, por favor. Gostaria de fazer uma apresentaçãozinha. Eu trouxe só para facilitar o entendimento. Deixa eu ver se conseguimos botar no ar aí a nossa apresentação, senão eu vou falar espontaneamente. Deixa eu ver se eu consigo aqui, que eu tinha providenciado para aparecer na tela, que de fato são dados que lidos ficam mais tranquilos para serem apresentados. Mas eu acho que nós não estamos sendo felizes na apresentação. Se eventualmente ela aparecer, para não perder sem mais delongas, vamos produzir. Então, na verdade, essa PLC, vamos ver, acho que vai aparecer aqui, ver se eu consigo dividir. Acho que todo mundo está conseguindo enxergar. Então, tá bom. Então, essa PLC de cargos e funções de confiança da Rede Marigatti, ela foi em cumprimento de uma decisão judicial, como já o doutor Peter Panuto falou, uma ADI do Tribunal de Justiça. E quando nós assumimos em janeiro desse ano, essa decisão havia tomado e nos coube providenciar essas alterações com prazo para dar entrada desse projeto de lei na Câmara. Então, eu queria o próximo slide, por favor. Eu não vou com mais delongas a respeito de toda a decisão judicial, mas, na verdade, nós queremos o seguinte: nós partimos de algumas premissas orientadas pela própria decisão judicial. Então, foi bem definido que cargos em comissão somente seriam atribuições próprias de direção, chefia, assessoramento com relação de confiança, ou seja, uma situação onde tivesse uma alta assessoria. Todas as outras atribuições burocráticas, técnicas e operacionais caracterizariam funções de confiança sem ser que fossem comissão. Então, os cargos em comissão estariam reservados e limitados, um percentual reservado exclusivamente para servidores de carreira e com um nível de escolaridade exigido compatível com as atribuições mais complexas, coisa que na normatização anterior não tinha essa definição. Então, tomamos cuidado de especificar cada atribuição, a escolaridade exigida para cada um. A decisão judicial, deixa eu ver se eu desloco um pouquinho o meu aqui, tá bom. Volta um pouquinho anterior, por favor. Não, é isso. Então, aqui a decisão judicial, ela criticou o número de cargos comissionados, que eles deveriam ter uma proporcionalidade em relação ao número dos outros cargos. E somente se justificaria esses cargos em comissão para exercício de funções de direção, chefia e assessoramento. E as atribuições devem estar descritas de forma clara e objetiva. Então, baseado nisso, nós fizemos algumas alterações. Por favor, o próximo. Esse daqui. Mais um, isso aqui. Então, nós mostramos na estrutura anterior e a estrutura proposta. Obviamente, isso é um resumo, mas na estrutura anterior, nós tínhamos 107 cargos de comissão e 35 funções de confiança. E aqui não havia nenhuma descrição, era muito genérica, sem especificação da escolaridade e sem proporcionalidade de número do total de funcionários. Então, qual que é a nossa proposta? Transformamos esses 107 cargos de comissão em 18 cargos de comissão, sendo que desses 18, 30% obrigatoriamente devem ser preenchidos por um servidor público efetivo. Foram criadas 58 funções de confiança de chefia e assessoramento. Então, aqui o exemplo seria o servidor, gerente, presidente de comissão de licitações, pregoeiro, assistente técnico de diretoria. Isso são exclusivas para servidor público efetivo e sempre com escolaridade e atribuições específicas para cada cargo. Então, nós tentamos normatizar isso daí. Criamos 76 gratificações de função suplementar, sendo que 10 delas serão atribuídas somente a partir do ano que vem. Então, são funções de responsabilidade técnica, planejamento, controle e fiscalização, assessoramento, assistencial vinculada a atribuições de gestão pública. E foram extintos 89 cargos em comissão,
os quais foram transformados em cargos e funções de carreira para servidor público específico. Próximo, por favor. Então, qual a ideia? É manutenção dos valores atualmente já aplicados na remuneração dos cargos e funções de confiança, qualificar os ocupantes através da escolaridade mínima para cada cargo, limitação do acesso a cargos em comissão exclusivamente para atribuições de alta gestão. Isso é importante aqui, adequação da previsão de chefias em razão da necessidade gerencial de todas as unidades. E aqui eu destaco a atribuição de cargos e funções de chefia para o hospital, para o complexo hospitalar Prefeito Eduardo Orsi, para o qual não havia nenhuma previsão de estrutura na gestão pública. Então, a partir da rede Mário Gatti, ele foi incorporado à nossa estrutura, e isso daqui foi uma das preocupações em adequar essas previsões de chefia que hoje não existe lá. E uniformizar a estrutura gerencial em todas as unidades pré-hospitalares, que são as UPAs, e também nas hospitalares do Sistema Municipal de Urgência e Emergência. Então, essas foram as premissas que eu apresentei inicialmente e a ideia de se fazer esse projeto de lei. Próximo, por favor. E a partir daí, eu sigo, se tiver alguma, nas perguntas, faremos esclarecimentos mais específicos. Antes de encerrar essa apresentação inicial, eu gostaria de reforçar o que o Dr. Peter falou, que nesse ano não vai ter impacto financeiro na nossa proposta. Isso é importante deixar claro. Esse remanejamento e reclassificação entre cargos, os cargos para funções, eu vou deixar depois a parte técnica especificar exatamente qual que é a diferença de uma para outra, mas a preocupação nossa foi seguir exatamente a DIN e ficar dentro de uma normatização aceitável nos parâmetros atuais. Eu acho que essa é a apresentação inicial e agora eu não sei se nós partimos para perguntas ou já queremos seus nobres vereadores presentes quiserem alguns esclarecimentos técnicos mais específicos. Presidente. Se ninguém tem nenhuma pergunta, eu gostaria de solicitar para a doutora Daniela, que é a nossa procuradora, de falar um pouquinho mais sobre a diferenciação dos cargos em comissão e as funções. Eu acho que é importante que isso seja esclarecido nessa apresentação inicial. Doutora Daniela, acho que está presente, sim. Doutora Daniela, antes da doutora Daniela, as perguntas no final, conforme nós concordamos, eu gostaria de cumprimentar, que estão na sala agora, estão conosco, a vereadora, membro da Comissão de Constituição e Legalidade desta casa, vereadora Guida Calisto. Obrigado, vereadora, pela sua presença. Vereador Luiz Carlos Rossini, nosso líder na Câmara Municipal. Muito obrigado pela sua presença, vereador. E o vereador, também membro da Comissão de Constituição e Legalidade da Câmara Municipal de Campinas, vereador Paulo Búfalo. Muito obrigado pela presença de vocês conosco. A Daniela podia nos falar, né, dar maiores explicações, e aí os vereadores que porventura quiserem falar, eu peço, por favor, fazer a inscrição no chat, e aí nós já organizamos conforme a inscrição, tá bom? Muito obrigado. Daniela, com a palavra, conforme o doutor Sérgio. Obrigado. Boa tarde a todos. Reforçando o que já foi dito pelo Dr. Peter e pelo Dr. Sérgio, esse projeto, a gente não foi um projeto feito com uma extrema margem de liberdade, mas sim para atender um comando judicial que nós recebemos de adequação da legislação que a gente tinha, que era uma legislação que estava um pouco desatualizada com relação às necessidades que a gente já tinha na rede Mário Gatti e também a essas premissas todas que foram colocadas pelo Dr. Sérgio na apresentação. A preocupação que a gente teve desde o início foi de manter o mesmo valor que a gente tem de custeio para que não tivesse nenhum impacto e, ao mesmo tempo, conseguisse manter uma estrutura gerencial adequada para a rede Mário Gatti. Quem acompanhou a criação da rede Mário Gatti sabe que a gente fez de uma maneira muito rápida, né, no afogadilho,
E o planejamento estrutural, a gente não tinha condições de prever muito adequadamente aquela época, até porque a estrutura não estava em funcionamento, né? Se criou essa autarquia, se incorporaram todas essas unidades novas, e só com o serviço em andamento que a gente vai, de fato, perceber qual que é a necessidade que a gente tem de chefia. A gente tem que começar a fazer o trabalho para depois perceber onde é que está faltando. E foi, na verdade, para a gente uma excelente oportunidade de fazer essa revisão, uniformizar para eu ter o mesmo tipo de chefia, com uma atuação semelhante em todas as unidades e conseguir fazer uma gestão mais integrada. Com isso, a gente estabeleceu os mesmos tipos de cargos e funções para as unidades que são espalhadas, né? A gente fala de Rede Mário Gatti, as unidades de urgência e emergência são complexas e espalhadas geograficamente, a gestão não é simples. Atualmente, a gente está com 2 hospitais de grande porte, e sem esquecer a unidade Amoreiras, que é um hospital de pequeno porte que a gente está precariamente fazendo a gestão nesse momento, mais os 4 pronto atendimentos e o SAMU. São serviços que eles não fecham depois das 6, nem final de semana, eles têm que funcionar 24 horas, e eu tenho que ter gerenciamento 24 horas. Então, é uma rede de estrutura gerencial muito complexa. Para a gente adequar com o que a gente tinha, o que nós fizemos? Seguindo as premissas da lei, a gente selecionou os cargos que seriam adequados para o conceito de cargo em comissão, que são esses de alta direção, assessoramento, que são acessíveis por quem não é servidor efetivo, nesse grupo de 18 cargos. Como na ação existia uma referência à Constituição Federal também, que mesmo esses cargos teriam que ter uma proporcionalidade para exercício de servidor, nós pegamos os cargos que tinham alguma vinculação técnica com o fato do servidor de carreira ter que exercer. A exemplo, diretor técnico do Hospital Mário Gatti. A gente tem uma regulação específica que vem do CRM, que diz que para exercer essa função tem que ser um servidor dos quadros. Então, a gente vinculou esse cargo dentro desse percentual de servidores que vão ter a exclusividade na vaga a ser ocupada por esse cargo em comissão e o remanescente de livre provimento. Com isso, a gente conseguiu extinguir 89 cargos em comissão. E a gente entende que ficou bastante adequado às recomendações e às determinações do acórdão de fazer isso de acordo com a linha de classificação destes cargos. Para a gente não perder a estrutura de gerência, e a gente tinha que criar as chefias, que isso é essencial, né? Sem sargento, nenhuma tropa anda. Então, a gente precisa das chefias. Nós convertemos os cargos em comissão que a gente tinha em funções. E a diferença entre o cargo e a função é exatamente essa. O cargo, ele é de alta assessoria, vinculado a uma gestão específica, ele pode ter um conteúdo ideológico, isso é legalmente aceito, então quem tem afinidade com a diretriz de um governo e vai implementar um projeto político desse governo, tem acesso a esse cargo para fazer com que esse projeto político seja implementado, é dentro da natureza desse cargo. Os remanescentes, que a gente chama de funções, eles são cargos de estrutura de chefia, vamos dizer, entre aspas, básica, chefia organizacional, estrutural, do dia a dia, é a gerência de centro cirúrgico que vai controlar os procedimentos, é a gerência do faturamento que vai controlar os processos de repasse de valores. E esse tipo de gerência que é vinculada a uma atuação técnica, ela não tem que ter comprometimento com outros fatores que não sejam o trabalho técnico em si, a formação do profissional. Nesses a gente transformou em função, são funções de confiança também, porque a fidúcia está sempre envolvida, mas eles são de titularidade exclusiva do servidor de carreira, porque eles fazem parte de um quadro de carreira. Então, quando a gente fala nesse projeto, a gente está falando na redução dos comissionados para 18 cargos e o remanescente, a conversão para quadros de funções públicas dentro do quadro de carreira para servidor específico da Rede Mário Gatti, servidor público efetivo. O nosso total anterior de 142 cargos e funções, a gente tinha 107 cargos em comissão que foram reduzidos para 18. E 35 funções gratificadas. A gente converteu tudo isso, ficando com 18 cargos e o remanescente funções.
Existe uma parte no texto que o Dr. Sérgio já destacou, que nós criamos 10 funções, então qual que é a diferença quantitativa do que a gente tinha para o que a gente tem hoje? Nós tínhamos 142 cargos e funções e o projeto está colocando 152. Essas 10 funções a mais, que são para servidor de carreira, são a estrutura do Hospital Ouro Verde, que é inexistente. Quando o Hospital Ouro Verde, né, que é o complexo hospitalar Prefeito Edivaldo Orsi, foi assumido pela Rede Mário Gatti, ele estava na mão de uma organização de sociedade civil e não tinha, claro, estrutura pública gerencial. Esses cargos têm que ser criados por lei. Então, para a gente conseguir colocar a estrutura de gestão pública dentro do Ouro Verde, essas 10 funções são essenciais. Para não gerar impacto orçamentário, não gerar alteração nenhuma de valores, eles só vão ser implementáveis a partir de 2022. Com essa estrutura, a gente manteve uma estrutura enxuta, objetiva, porque com a magnitude de funcionários que a gente tem, a amplitude da prestação dos serviços todos 24 horas, a gente manter essa estrutura gerencial com 100 e poucos cargos e funções, bem objetiva, não vai gerar nenhum gasto, eu acho que atende a todos os princípios constitucionais e a minha opinião quando fiz o projeto e a diretoria inteira avaliou é que ele se encontra completamente adequado ao que a ação direta de inconstitucionalidade determinou que fosse feito, além de trazer um implemento para a carreira do servidor, é sempre valorização de carreira funcional fazer isso. Eu acho que para o servidor público da área da saúde, que vem enfrentando o que ele tem enfrentado desde que começou a pandemia, ele se vê valorizado num projeto desse, é um mérito incrível, porque dificilmente o servidor se sente tão acolhido ou valorizado no exercício dessas funções como vendo um reconhecimento público através de um projeto desse. Então, além de tudo, eu vejo muito mérito na questão de valorização do servidor público que trabalha na gestão de saúde. Eu fico aqui à disposição para quem tiver alguma pergunta mais técnica que precise de uma dúvida e devolvo a palavra para o senhor presidente da Câmara. Obrigado, Daniela. Doutor Sérgio, é com você aí, se você decidir. Não, exatamente. Eu queria só complementar, falar com a doutora Daniela, essa explicação mais técnica, mas deixar evidente que a partir de uma necessidade, de uma decisão judicial, nós procuramos valorizar o funcionalismo público, adequar em função do tamanho da rede Mário Gatti hoje, que ela é uma estrutura bastante imensa e, como ela realçou, que funciona 24 horas por dia. Então, a nossa preocupação foi, à medida que fizéssemos o ajuste, vamos fazer o ajuste, que fosse incorporado dentro de uma estrutura prevendo e valorizando o funcionalismo público municipal. Acho isso absolutamente importante de ser dito. Acho que agora, não sei se algum dos prezados vereadores tem alguma dúvida, quer fazer alguma questão, vamos entrar nas questões direto. Para mim, estou à vontade e estou à disposição. Presidente Sérgio, não há nenhuma pergunta, mas as explicações já se esgotaram, todas as explicações? Acredito que sim, a partir do momento que ela fez essa explicação técnica, a parte financeira já foi realçada pelo doutor Caiado, eu acho que a nossa apresentação está completa. Vereadora Guida Calisto se inscreveu. Vereadora, o tempo regimental é de 3 minutos e eu dou um toque para a vereadora se precisar de mais, tá bom? Não tem problema, mas eu aviso, tá bom? Com a palavra, a vereadora Guida Calisto. Obrigada, presidente Carmo, pela oportunidade, né, de fala aqui. Quero agradecer também a presença aí dos representantes do governo, secretário e também os representantes da Rede Mário Gatti. O meu questionamento é um questionamento muito simples, né? É um questionamento com base, inclusive, nas nossas intervenções aí na Câmara Municipal, do ponto de vista desse período complicado, nesse contexto da pandemia. A gente sabe que existe aí uma ação, uma ADIM, que teve aí alguns desdobramentos de obrigações
de decisões. No entanto, eu gostaria de fazer uma questão um pouco mais específica, por conta desse período mesmo que a gente vive. Veja, a reclamação do servidor público com relação ao quadro reduzido de profissionais, ela é grande, mesmo principalmente com relação à rede Marugate, né? Nossa, vereadores, a gente tem recebido muito essas reclamações. Hoje mesmo essa vereadora recebeu aí reclamação com relação às condições de trabalho lá no Complexo Ouro Verde, que também pertence à rede Marugate. Então essa é uma questão. E aí o governo, ele meio que ele se preocupa, né? Ele tem essa preocupação, ele prioriza aí a construção de um plano de carreira, né? Na verdade, não é nem de um plano de carreira, mas da construção de um projeto de lei que vai organizar cargos comissionados. Sendo que esse servidor público, também da rede Marugate, é um servidor que está com 2 anos de salário congelado, né? Em virtude de uma legislação aí federal. É um servidor que teve aumento da sua contribuição previdenciária, ou seja, ele teve, nesse contexto todo, inclusive a retirada de benefícios, como sexta parte, quinquênio, anuênio, enfim, benefícios que são estatutariamente garantidos. Ele teve também aumento da cota previdenciária, então ele teve redução salarial. E nesse período da pandemia, que o servidor público da saúde, né, tanto do Marugate como o servidor público que está atendendo o Hospital Ouro Verde, é de uma tamanha importância para essa cidade, assim, que, né, eu sei que no Hospital Ouro Verde não é servidor público contratado diretamente pela autarquia, tem a questão da terceirização, mas a gente tem que garantir, inclusive, a questão das condições de trabalho. Eu gostaria de saber se o governo, né, não tem essa preocupação de fazer concurso público, de recolocar os quadros de profissionais. A gente sabe que falta profissional na rede. Enfim, eu gostaria de saber por que o governo se preocupa em estabelecer, fazer um projeto de lei que venha aí, né, garantir os seus quadros comissionados, ao invés de vir e garantir condições e recomposição de trabalhadores para atender a nossa população. É mais ou menos isso que eu gostaria de colocar. E só mais um detalhe: o gasto com a folha de pagamento hoje é o menor dos últimos 20 anos. Nós estamos em torno de 34,62%, dado informado pelo secretário de Finanças. Então, assim, e também acredito que não vai ampliar o gasto, aí, como disse os técnicos aí, tanto o presidente da autarquia, porque nós estamos tendo um crescimento nominal da receita de 14%. Realmente não vai ter ampliação de gasto, nem sequer se a gente tivesse a garantia da recomposição aí inflacionária dos salários. Enfim, era isso que eu gostaria de falar. Agradeço mais uma vez a participação e a oportunidade. Viu, presidente Carmo? Obrigada. Vereadora Guida Calixto, obrigado pela intervenção. Passo a palavra imediatamente ao vereador Paulo Búfalo. Vereador, nós não estamos te ouvindo, vereador. Tem alguma coisa errada. Aí, abriu. Parece que sim, agora. Se quiser falar para a gente... Abriu? Abriu. Bom, obrigado, senhor presidente, por ter avisado. Então, quero cumprimentar também os representantes da Secretaria de Saúde, da Prefeitura e da Rede Marugate. Bom, um pouco na linha do que a vereadora Guida vinha abordando, eu gostaria de ter uma noção do seguinte: foi até afirmado pelos representantes da Rede Marugate da necessidade de ter mais sargento para que a tropa funcione. E nós tivemos um contexto muito ruim, né, no cuidado lá com o complexo hospitalar Ouro Verde, virou escândalo que eu não vou precisar aprofundar aqui.
E depois, com a criação da rede Mário Gatti, se constituiu na verdade, um emaranhado de muitas empresas prestando diferentes serviços lá no hospital e para o conjunto da rede Mário Gatti. Então, muita terceirização. Então, na linha do que a vereadora afirmou, não seria conveniente, numa alteração como essa, de estruturação da rede, que nós pensássemos na possibilidade de retomar, de fato, o funcionamento do Hospital Ouro Verde, bem como outras áreas da saúde municipal, para o atendimento direto, tendo em vista, inclusive, as margens que nós temos para poder fazer isso nesse momento, as margens dentro da própria folha. E uma segunda questão que, para nós, é um referencial importante, por conta da complexidade de projetos como esse da área de saúde, é fundamental que o principal, que eu atribuo, o principal órgão de gestão da saúde municipal, um colegiado de ampla representação, tanto de trabalhadores como de usuários e da própria gestão, estão concentrados, que é o Conselho Municipal. Já há um parecer do Conselho Municipal de Saúde em relação a esse projeto, ele foi ouvido, será ouvido, qual que é a opinião do Conselho Municipal em relação ao atual projeto de lei? É isso, senhor presidente. Vereador Paulo Búfalo, muito obrigado aí pela sua participação, pela sua intervenção. Nós estamos aqui com a presença aqui do nobre líder de governo, vereador Rossini. Tem a palavra, vereador. Você vai ter que abrir o... Tive aí. Ok. Bem, cumprimentar primeiro o vereador Carlos Luiz, que preside essa audiência pública, aos vereadores Paulo Búfalo, Guida Calisto, não sei se tem mais algum vereador acompanhando. Cumprimentar o doutor Sérgio Bisonho, diretor da Rede Mário Gatti, doutor Peter Panuto, nosso secretário de Justiça, Aurílio Caiado, secretário de Finanças, doutora Daniela, que é diretora jurídica da Rede Mário Gatti, doutor Henrique, diretor administrativo, doutor Esteno, diretor técnico, e doutor Carlos Henrique, diretor também técnico. Doutor Esteno, diretor técnico de urgência e emergência. E doutor Henrique, diretor técnico do Hospital Mário Gatti. Primeiro, resgatar rapidamente assim, a história de formação da rede Mário Gatti como uma proposta de alteração do modelo de gestão, né, da urgência e emergência da cidade e a incorporação, inclusive, do Hospital Ouro Verde na rede. Ela se deu, como foi dito aqui, de uma maneira até emergencial, né? Estávamos vivendo aquele momento, aquele escândalo lá do Hospital Ouro Verde, por conta da US Vitale. O prefeito, à época, Jonas Donizete, tomou a decisão de intervir, né, na gestão, afastando a Vitale, e aí acabou se iniciando esse processo de gestão também daquela unidade, junto com o Mário Gatti e as unidades de pronto atendimento. O projeto de lei que foi elaborado à época foi feito dentro desse contexto, desse ambiente, e essa adequação, obviamente, atende a uma manifestação da justiça, né, do Poder Judiciário. Eu creio que, pelo que vi, ela ajuda a modernizar, facilitar, incorporar essa proposta de gestão da rede Mário Gatti. Eu queria fazer apenas duas perguntas. Eu
acabei entrando tarde, eu não vi a explanação inicial do doutor Sérgio Bisogni, nem do doutor Panuto, nem do doutor Caiado, mas esses cargos agora que estão sendo extintos e outros criados, diminuindo os cargos em comissão, aumentando as funções gratificadas, né? Todos eles já estão ocupados, né? E com o novo projeto de lei as pessoas simplesmente vão ter uma nova nomenclatura, vai haver necessidade, assim, vai haver um incremento, novas nomeações, só para entender um pouco o contexto. Hoje, a maioria, se não me engano, dos servidores que operam na Rede Mário Gatti ainda são funcionários da Prefeitura Municipal de Campinas cedidos à rede. É isso mesmo? Tem alguma alteração? Alguma perspectiva, inclusive, de ter quadro próprio no futuro? E se tem previsão, assim, esse ano não dá, mas de realização de concurso público para complementar as equipes necessárias, né, para o funcionamento aí dos equipamentos que compõem a rede, aí, os 2 hospitais e as unidades de pronto atendimento. Era isso, a princípio, o meu questionamento. E parabenizando aí pela iniciativa. Obrigado. Podemos iniciar a resposta. Tem mais alguém a fazer perguntas? Já está ativado, né? Doutor Sérgio, se já quiserem iniciar as respostas, deixa eu só confirmar. Não, nós não temos nenhum questionamento que chegasse através do WhatsApp. Os questionamentos são estes. Se o senhor puder, por favor, encaminhar, nós agradecemos. Primeiro eu vou fazer uma explanação, contextualizar a situação atual e já respondendo à vereadora Guida Calisto. Seguinte, estamos no 16º mês de pandemia já, quer dizer, uma situação totalmente inusitada, com os trabalhadores de saúde literalmente esgotados, porque dentre os trabalhadores todos, talvez foi uma das únicas classes em que não teve intervalo de ação nesse período todo, isso o mundo todo, não é exclusividade nossa, mas foi uma categoria realmente penalizada e que nós estamos trabalhando com uma situação muito complicada, uma situação de muita aposentação, muitas pessoas se aposentando na medida do possível, um número exacerbado de atestados por saúde, geralmente pertinentes, não vem aqui uma crítica, mas com todos trabalhando dentro de um regime absolutamente estressante, em algumas situações, o pessoal que trabalha direto em UTI, com a vida em risco, literalmente, durante o ano passado, e que com a vacinação, isso daí amenizou um pouquinho. Agregue-se a isso o problema de que nós estamos simplesmente proibidos de fazer concurso público nesse ano de 2021. Então, assim que nós assumimos a direção da Rede Mário Gatti em janeiro, a preocupação de como fazer a reposição de quadros, porque realmente tem um número bastante significativo de postos vagos, e esses postos vagos sobrecarregam, obviamente, sobrecarregam quem tá na linha de frente, quem está trabalhando. Estamos conseguindo agora, existia um concurso da Prefeitura de Campinas, feito pela Secretaria Municipal de Saúde, esse concurso está vigente, e própria Secretaria de Saúde, agora a Rede Mário Gatti, está tentando resgatar os concursados para tentar preencher algumas vagas. E aí nós temos um número significativo de enfermeiros, já estão sendo chamados, vão ser incorporados à rede. Um número importante de pediatras, mas infelizmente os clínicos gerais, que a gente depende tanto para todas as nossas unidades, seja no Hospital Mário Gatti, seja nas UPAs, é um número reduzido que nós temos disponíveis para isso. Então, essa necessidade, acrescentando, nesse período, tivemos que fazer algumas contratações emergenciais, também baseado na legislação da pandemia. A nós foi incorporado praticamente por requisição da Prefeitura, Hospital Metropolitano. Então, tudo isso daí, nós tivemos que usar várias ações para preencher lacunas e continuar atendendo a demanda do público.
Essa demanda teve um agravante, que no ano passado a demanda foi exclusivamente Covid. Com o passar do tempo e com o prolongamento da pandemia, essa demanda foi ficando mais complexa. Hoje, nós temos algumas crianças em situação já de necessidade de atendimento, coisa que foi muito raro ano passado, mas o que mais preocupa são os pacientes não Covid, esses pacientes que foram se acumulando ao longo do ano passado e agora os problemas estão aparecendo. Além disso, com a liberação da movimento normal da cidade, quer dizer, com a volta a uma certa normalidade, obviamente não estamos num período normal, mas com a liberação das atividades da cidade, o que sempre aconteceu voltou a acontecer. Então, além dos doentes Covid, nós temos acidentes, temos os traumas, as agressões, temos as doenças crônicas descompensadas. Então, criou uma situação em que realmente atendimento está sacrificado. Então, eu tenho que concordar com a vereadora Guida que as condições de trabalho, não a condição funcional de trabalho, mas a psicológica, a física está comprometida. E isso vale para todo mundo da área de saúde, sem exceção. A reposição. Essa daqui, nós somos, basicamente, essa PCL que nós estamos discutindo, foi um cumprimento de uma lei judicial, quer dizer, nós somos obrigados a fazer, mas a partir dessa obrigação nós tentamos melhorar a adequação de toda a rede para tornar mais viável a gerência dessa rede. Então, quando falamos em reposição em funcionários, nós já estamos em processo de revisão, na verdade, mas estamos revendo, realmente fazendo um projeto de cargos e salários, um plano bem mais complexo, que provavelmente será aplicado a partir do ano que vem, se a legislação federal nos permitir, ou seja, se essa legislação atual não for prorrogada o ano que vem pelo governo federal. Por quê? Porque a ideia é que a rede Mário Gatti tenha funcionários próprios. Aí, respondendo ao vereador Rossini também. Hoje, os funcionários são da rede da Secretaria Municipal de Saúde, cedidas à rede Mário Gatti. Agregado a isso, que também já foi dito, no Hospital Ouro Verde, nós temos empresas contratadas para atuarem lá. Mas a ideia da rede é que ela mantenha a gerência de tudo isso, inclusive nos locais como o Hospital Ouro Verde, que tem empresas contratadas especificamente, mas o controle seja feito por profissionais nomeados pela rede Mário Gatti, funcionários públicos concursados. Coisa que, na primeira vez que deu toda aquela confusão, que eu também não participei, mas também não vou entrar em detalhes, que aconteceu com a Vitale, não ocorra novamente. Nós temos que ter uma gerência firme, profissional e coesa com toda a rede para que isso seja gerido. Deixa eu ver se alguma coisa... O Conselho Municipal de Saúde, que foi dito aqui, nós temos procurado participar do Conselho com todo o nosso staff, temos discutido. Essa PLC que nós estamos discutindo hoje está sendo apresentada para a Câmara, está sendo discutida agora, mas praticamente fica bem claro que isso daqui não poderia ser deixado para depois. Nós temos prazo para encaminharmos para a Câmara e dentro desse prazo é que nós estamos fazendo. Então, teve mais alguma pergunta? Cargos? Não lembro se o vereador Rossini perguntou mais alguma coisa aqui que está fugindo. É o quadro próprio que eu comentei, quer dizer, à medida que a gente conseguir implantar esse plano de cargos e salários, um plano de carreira dentro da rede Mário Gatti, nós passaremos a partir daí sem ter quadro próprio, que aliás é também uma exigência legal para que isso venha a acontecer ao longo do tempo. Eu não lembro se ficou para trás alguma pergunta, se alguns dos diretores quiser fazer algum complemento à minha fala, fiquem à vontade. Eu acho que é isso. Os vereadores, por favor, fiquem à vontade se passou alguma coisa. Vereadora Guida, vereador Paulo Búfalo, vereador Rossini, algum questionamento, alguma intervenção? Não? Tranquilo? Doutora Daniela, gostaria de falar alguma coisa? Algum esclarecimento? Tranquilo? Não. Desta forma, então, concluímos
com as considerações finais, gostaria agora de se não tiver réplica, gostaria de passar a palavra aos diretores, ao presidente, aos secretários, presidente e secretários, para que deem o seu parecer final, começando pelo Dr. Sérgio Bisonho, e depois já partiremos para o encerramento desta audiência pública. Primeiro, vereador Carmo Luiz, agradecer pela oportunidade, na verdade, a todos os secretários, nossos colegas, aos diretores e ao público que nos assiste. Nós estamos vivendo uma situação terrivelmente complicada, não é novidade para ninguém. Quero deixar claro que isso não é choro. Na verdade, eu quero demonstrar a dificuldade. Essa DIN chegou numa hora difícil, mas eu fico orgulhoso que a própria equipe conseguiu suplantar, porque além da gente conduzir a pandemia, uma coisa totalmente fora do parâmetro normal, nós conseguimos produzir, eu acho que uma peça que privilegiou o funcionalismo público, eu acho que ficou claro, eu acho que é importante para a rede Mário Gatti, e deixar bem claro que em termos de assistência nós temos que continuar lutando. Me parece que essa pandemia vai seguir por algum tempo ainda. Nós estamos à disposição para esclarecer. Eu sei que a população fica querendo saber como que está acontecendo, como que a coisa está evoluindo, mas de qualquer jeito nós temos que navegar tentando deixar um mínimo de normalidade dentro de uma situação totalmente anômala. Então, eu fico contente de ter conseguido apresentar esse projeto de lei em complemento ao projeto de lei que veio por parte da Prefeitura de Campinas, seguindo tentar deixar bem claro que é uma nossa preocupação constante a saúde dos trabalhadores, a preocupação em ver como é que nós conseguimos administrar, mas, ao mesmo tempo, nós precisamos cuidar da saúde da população. Reside em nossas mãos essa imensa responsabilidade e hoje nós, inclusive, comentando dentro de uma reunião de secretariado da importância de toda a estrutura da Prefeitura estar colaborando com a gente. Então, agradecer ao doutor Panuto, Secretaria Jurídica, pelo auxílio que nos tem dado, ao doutor Aurílio, pelo auxílio que nos tem dado, aos vereadores que têm participado. Eu acho que participei de 3 já ações dentro da Câmara Municipal para esclarecer a população a situação atual. Então, eu acho que é obrigação nossa trazer à população o que está ocorrendo e tentar trabalhar o melhor possível para aplicar uma lei que privilegie o funcionalismo público, mas, em última análise, que a gente consiga melhorar o atendimento à população, que é a nossa obrigação maior. Então, agradecer mais uma vez a condução que vocês deram ao trabalho e me coloco à disposição para eventuais esclarecimentos. Um abraço, obrigado a todos. Obrigado, doutor Sérgio. Na sequência, o doutor Peter ou o Caiado. Doutor Peter, por favor, suas considerações. Eu queria agradecer a oportunidade, e agradecer a participação de todos e dizer que a gente continua aqui no Executivo à disposição para esse PL, qualquer outro esclarecimento, a gente está à disposição. Muito obrigado, vereador. Obrigado, doutor Peter. Doutor Caiado. Presidente, só agradecer também o convite e a presença de todos, dizer que a Secretaria de Finanças, como a de Assuntos Jurídicos, também continua à disposição aqui para dar o suporte e o apoio que a Rede Mário Gatti precisar. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, doutor Caiado. Cumprimento a todos os diretores, doutor Sérgio Bisonho, doutor Peter Panuto, doutor Aurílio Sérgio Caiado, doutora Daniela Fonseca, obrigado, viu, doutora? Diretora jurídica da Rede Mário Gatti, obrigado pelo seu esclarecimento. Doutor Henrique Melina Moreira, diretor administrativo da Rede Mário Gatti, muito obrigado também. Ao doutor Steno Sobotka Pieri, eu não sei se eu estou falando seu nome certo, é difícil o nome, né, o seu sobrenome. Diretor técnico de urgência e emergência da Rede Mário Gatti, muito obrigado pela sua presença. O doutor Carlos Henrique Mahmoud Arca, diretor técnico do Hospital Mário Gatti, obrigado também pela presença. Estendendo o agradecimento também à nossa vereadora, combatente vereadora, também membro
da Comissão de Constituição e Legalidade da Casa, a vereadora Guida Calisto. Obrigado, vereadora, pela sua participação. Também o sempre presente, o vereador Paulo Búfalo conosco. Muito obrigado, vereador, pela sua participação. E o nosso líder, Luiz Carlos Rossini, muito obrigado, viu, vereador, pela sua presença, que nos engrandece aqui nesta reunião, nesta tarde aqui. Então, desta forma, consideramos, eu acredito que a explicação fora técnica, didática e muito esclarecedora. E acredito que todas as dúvidas foram tiradas. Agradeço mais uma vez ao doutor Sérgio por juntos podermos termos tido a oportunidade de fazer esta audiência, e a todos que fizeram a sua apresentação técnica e nos conduziram até aqui. Acredito que cumprimos o nosso papel, que é de informar e dar publicidade à população sobre este projeto. E agradecendo aos vereadores todos, agradecer aos telespectadores da TV Câmara que nos acompanharam até este momento, como eu sempre digo, é sempre sinal de grande prestígio, e estendendo aos funcionários da Câmara Municipal de Campinas, que sem eles não seria possível que estivéssemos todos juntos aqui e transmitindo para a região metropolitana toda. Agradecendo a todos, então, declaro encerrada a 16ª audiência pública, desejando a todos aí uma ótima tarde e que Deus nos abençoe. Um grande abraço a todos. Está encerrada esta audiência pública da Comissão Permanente de Constituição e Legalidade da Câmara de Campinas, a Constileg. Lembrando que amanhã, no programa Câmara Total, junto com Gabriel Castro, você confere um resumo do que foi discutido nesta importante audiência e em outras atividades legislativas aqui da Câmara de Campinas. Desejo a você uma excelente noite e até amanhã. TV Câmara, Campinas.